que a parábola dos talentos revela sobre seu propósito e suas ações. Você já se perguntou se está fazendo o melhor uso dos dons que Deus colocou em suas mãos? A parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus 25, 14 e 30, não é apenas uma história sobre dinheiro ou habilidades. É uma mensagem profunda sobre propósito, responsabilidade e o impacto eterno das nossas ações. O que você faria se soubesse que tudo o que tem foi confiado a você para multiplicar? Hoje, vamos explorar como essa parábola pode transformar sua vida, suas escolhas e seu relacionamento com Deus. Olá, eu sou Pedro Rocha e você está no canal Em Cristo Jesus. Aqui, exploramos a palavra de Deus de forma profunda e prática para impactar vidas. Se você está pronto para ser transformado, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente aqui: eu sou parte dessa transformação, e compartilhe como essa mensagem pode te inspirar. Vamos juntos aprender o que Deus quer nos ensinar por meio da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma das histórias mais marcantes que Jesus contou. Em Mateus 25, 14 e 30, ele descreve um senhor que confia sua riqueza a 3 servos antes de viajar. Cada servo recebe uma quantidade diferente de talentos, uma moeda da época que representava grande valor. Mas a lição vai muito além de valores monetários. Essa parábola fala sobre como lidamos com o que Deus nos confiou. Nossos dons, tempo, oportunidades e até mesmo recursos materiais. É uma metáfora poderosa que nos desafia a refletir sobre o seguinte: o que estamos fazendo com tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Imagine o seguinte: Deus entregou a você um dom, seja ele ensinar, cuidar, administrar ou ajudar. O que você tem feito com isso? Tem multiplicado como os servos fiéis da parábola? Ou enterrado por medo, como o terceiro servo? Jesus usa essa história para nos lembrar que seremos chamados a prestar contas do que fizemos com aquilo que nos foi confiado. Outro ponto importante da parábola é a confiança do Senhor nos servos. Ele entrega os talentos segundo a capacidade de cada um, Mateus 25, 15. Isso mostra que Deus conhece nossas habilidades e limitações, e nunca nos pede mais do que podemos realizar. Mas, ao mesmo tempo, Ele espera que sejamos fiéis no pouco para sermos colocados sobre o muito. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em 3 grandes verdades que essa parábola nos ensina. 1. Tudo o que temos vem de Deus. Nada é verdadeiramente nosso. Somos apenas mordomos do que Ele nos confiou. 2. Fomos chamados para multiplicar. Deus espera que sejamos produtivos, impactando positivamente a nós mesmos e ao próximo. 3. Haverá um dia de prestação de contas. Como estamos usando os dons e recursos que recebemos? Estamos prontos para responder a Deus? Não saia daqui. Nos próximos blocos vamos explorar como aplicar essas verdades na sua vida e como essa parábola se conecta com o sacrifício de Jesus Cristo. Agora que entendemos a base da parábola dos talentos, vamos aprofundar os ensinamentos práticos que ela nos traz. Essa história não é apenas sobre servos e talentos, mas sobre um chamado claro para sermos intencionais com tudo o que recebemos. Cada talento confiado aos servos tinha um grande valor. Da mesma forma, Deus nos entrega recursos preciosos, nossos dons espirituais, nossas habilidades naturais, tempo e até bens materiais. Em 1 Pedro 4,10 lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso nos lembra que tudo o que temos deve ser usado para glorificar a Deus e beneficiar o próximo. Você já identificou quais são os talentos que Deus colocou em suas mãos? Talvez seja a capacidade de ensinar, de ouvir, de liderar ou de servir. Seja qual for o dom, ele é único e deve ser usado de forma intencional. O terceiro servo da parábola teve medo e enterrou seu talento. Quantas vezes deixamos de agir por medo de falhar ou por acreditar que não somos capazes? Provérbios 10:4 nos alerta: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza.
Enterrar nossos talentos significa desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá de fazer a diferença. Lembre-se de que não importa o tamanho do dom que você recebeu. O que importa é a sua disposição em usá-lo. Deus não compara o que fazemos com os outros, mas espera que sejamos fiéis no que Ele nos confiou. Os 2 primeiros servos multiplicaram os talentos porque confiaram no Senhor e foram proativos. Eles sabiam que o talento não era deles, mas que precisavam agir para honrar a confiança que lhes foi dada. Em Tiago 2,17, encontramos: a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quando usamos nossos talentos para o bem, estamos demonstrando nossa fé e gratidão a Deus. É como dizer: Senhor, eu confio em Ti e quero ser um instrumento nas Tuas mãos. A parábola também traz um alerta claro. O servo que enterrou o talento foi repreendido e teve tudo tirado dele. Isso nos ensina que há consequências para a negligência. Deus nos chama para sermos ativos no cumprimento do propósito dele e não passivos. Se você sente que tem enterrado seus talentos, saiba que ainda há tempo para agir. Deus é misericordioso e está sempre pronto para nos dar novas chances de recomeçar. Vamos agora mergulhar em uma reflexão mais profunda sobre o impacto da parábola dos talentos em nossa vida espiritual e prática. Esta história revela verdades que transcendem o tempo e falam diretamente ao coração de quem deseja viver conforme os propósitos de Deus. Na cruz, Jesus nos entregou o maior talento, a salvação. Assim como os servos foram responsáveis por multiplicar o que receberam, nós também somos chamados a expandir o reino de Deus. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Multiplicar nossos talentos significa usar nossas vidas para compartilhar o Evangelho e impactar outros com o amor de Cristo. Usar nossos talentos exige esforço e, muitas vezes, enfrentamos desafios. Mas em Gálatas 6:9, somos encorajados. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Perseverar é um ato de fé que demonstra nossa confiança em Deus, mesmo quando os resultados não são imediatos. A parábola deixa claro que haverá um dia de prestação de contas, mas para os servos fiéis, esse julgamento não é motivo de medo, e sim de recompensa. Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Imagine ouvir essas palavras de Jesus no grande dia. Elas são a maior motivação para vivermos intencionalmente. Multiplicar talentos não significa apenas grandes feitos. Comece onde você está. Sirva na sua igreja, ajude alguém em necessidade, invista tempo em desenvolver suas habilidades. Pequenas ações de obediência geram grandes impactos no reino de Deus. Efésios 2:10 nos lembra: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora que exploramos as verdades profundas da parábola dos talentos, é hora de recapitular e refletir sobre como podemos aplicá-las em nossa vida diária. Essa história não é apenas um alerta, mas um chamado à ação. Primeiro, aprendemos que tudo o que temos vem de Deus. Não somos donos dos nossos dons, mas sim administradores responsáveis por usá-los para a glória dele. Segundo, vimos que fomos chamados para multiplicar esses dons, sendo fiéis em pequenas e grandes coisas. Por último, entendemos que haverá um dia de prestação de contas, e a maior recompensa será ouvir as palavras: servo bom e fiel. Se você já se perguntou como usar seus talentos, a resposta está na obediência diária. Pergunte a Deus: como posso ser útil hoje? E esteja disposto a agir, mesmo que pareça algo pequeno. Lembre-se de que cada ação fiel contribui para algo maior no reino de Deus. A aplicação prática dessa parábola é simples e poderosa. Identifique seus talentos, use-os com diligência e confie que Deus multiplicará seus esforços. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Assim como os servos fiéis da parábola, Deus recompensa aqueles que agem com coragem e fé. Imagine o impacto que sua vida pode ter quando você decide agir de acordo com os propósitos de Deus. Multiplicar seus talentos não é apenas um ato de obediência,
mas também de amor e gratidão pelo que Deus já fez por você. A parábola nos lembra que não importa de onde viemos, mas sim como respondemos ao chamado de Deus. Chegamos ao final dessa poderosa jornada pela parábola dos talentos. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e te inspirado a viver plenamente o propósito que Deus tem para você. Lembre-se, os dons que recebemos não são apenas para nós, mas para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa comprometida e pronta para crescer espiritualmente. Comente aqui: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Quero ouvir o que você aprendeu hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal em Cristo Jesus e ativar o sininho para mais mensagens como essa. E aproveite para assistir aos 2 vídeos recomendados na tela final. Eles vão complementar o que aprendemos hoje e fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Vamos juntos multiplicar nossos talentos para a glória dele.